a nossa identidade ela pode sofrer mudanças. Por quê? A nossa identidade ela está relacionada a crenças, cultura, tá? Influência de amigos, influência, agora, né, tá na moda de YouTube, e tem outros nomes mais modernos que eu já não sei nem falar mais, porque eu já estou desatualizada. Pessoal aí que faz live direto, os influencers, né? A influencer fala. Então, você hoje, se você sofrer influência do seu pai, dos seus amigos próximos, do seu líder religioso, ou do seu professor, aquele professor que fez toda a diferença na sua vida, que marcou de uma forma que você não consegue esquecer, são pessoas que contribuem na formação da sua identidade, certo? Porque eles vão te ajudar a formar opiniões, a ter conceitos e ideias que você vai seguir ao longo da sua vida. Mas essas características são as características mutáveis, aquilo da sua identidade que sofre alterações ao longo da vida, certo? Mas existem as características da identidade que são imutáveis, que é só você que tem. O seu nome, a sua idade, a sua data de nascimento, os seus parentes, a sua nacionalidade. Ninguém pode mudar isso. Nem você. Você pode até mudar o teu nome, mas você nunca vai deixar de ser a pessoa que recebeu aquele primeiro nome. Certo? Isso determina a identidade imutável, aquilo que não muda. Aí a gente pergunta, às vezes a gente usa essa expressão, né? Mas a essência não muda. Qual é a essência que não muda? O que seria essa essência que não muda? Aí a gente entra na questão da personalidade, mais do que a identidade e personalidade. Os primeiros 6 anos de vida, alguns arriscam dizer que os primeiros 7, mas ultimamente, diante de tanta mudança e evolução na mente das crianças, eu diria que talvez os primeiros 5. Mas isso aí não é nem teoria, tá, gente? É um pensamento mesmo que vem à minha cabeça frequentemente. Mas, teoricamente falando, pelos pesquisadores, os primeiros 6, 7 anos de vida da criança, elas são responsáveis pela formação da personalidade. A personalidade está diretamente ligada à sua identidade. Se você tem só péssimos exemplos na infância, são pouquíssimas as chances de você seguir um caminho diferente, certo? Para você conseguir seguir um caminho diferente, você vai ter que ter pelo menos uma influência positiva que seja muito mais forte do que as negativas. Então, isso é difícil. Né? A quem é professora, eu sou professora, a Kézia é professora, a gente passa muito por isso. De ser, às vezes, essa única influência positiva na vida de uma criança que vive cercado de influências negativas. Talvez eu não vá conseguir modificar a personalidade dessa criança 100% de uma forma positiva, mas alguma marca eu vou deixar ali, certo? Em algum momento ele vai pensar, mas eu não sou o único fator responsável pela formação da personalidade dele. A família é a primeira responsável. Isso faz toda a diferença. Então, vamos lá. A formação da identidade. Ele tem relações, como eu falei, na relação de mãe com filho, pai, professor, de um personagem de um livro que você leu. Olha só, hein, gente, para você ver a gravidade daquilo que a gente lê, da música que a gente escuta. Qualquer pessoa que é uma influência na minha vida pode interferir na minha identidade. Como cristãos, a gente tem que ter um olhar cuidadoso para isso. Tá? Porque se eu sou influenciada pelo meio, e se eu escolho colocar na minha vida, no meu dia a dia, uma pessoa que eu sei que tem influência sobre mim, e que não tem uma mensagem positiva,
das coisas de Deus, ainda que, de repente, vamos dizer que eu ouço música de um cantor, que as letras não falam nada demais. Mas, como eu sou muito fã dele, eu vou fazer o quê? Pesquisar a vida dele. É ou não é? Toda tiete faz isso. A tiete é palavra de velho, né, gente? Agora é o quê? Me atualiza aí. Eu tô falando com gente jovem, não sei o que falar. Fã? Só fã? Tá, fã já era também, mas porque a gente gostava de dar apelido diferente. Ô, Jesus, estou me sentindo nos anos 40 agora. Então, toda fã faz isso. Vai pesquisar a vida do seu, né, daquela pessoa que ele admira. Não vou nem usar o termo ídolo aqui. A tendência é a gente se espelhar nas pessoas que a gente admira. Mesmo que seja um cantor, mesmo que seja um ator, mesmo que seja só um personagem de um livro. Quem nunca leu aquele livro e pensou, se imaginou no lugar do personagem? Eu já, um monte de vezes. E você não vê, quando você idealiza aquela mulher bonita, inteligente, rica, poderosa, que está ali, ou aquela vítima dentro da situação, mas é a vítima que é a mocinha da história, você pensa, você se coloca ali naquele lugar, você se põe no lugar daquela pessoa. E isso acaba influenciando na sua personalidade. Então, gente, cuidado com o que você escolhe para ler, cuidado com o que você escolhe para ouvir, cuidado, jovens. Não existe pecado em muitas coisas, inicialmente. Mas se a gente não tiver cuidado, a gente transforma coisas simples em pecado. Coisas que Deus não condenaria a princípio, a gente transforma em pecado, porque a gente coloca aquilo ali de frente das coisas de Deus. A partir do momento que aquilo ali interfere no meu relacionamento com Deus, pode ser a maior bobagem. Para Deus, Deus deixou de ter prazer naquela situação e naquele momento. Então a gente tem que ter esse cuidado sim, tá bom? Vamos lá. Então nós mudamos ao longo da vida. Isso é normal, isso é natural. Há algumas pesquisas que dizem que nós mudamos a cada 5 anos. Essa pesquisa é muito antiga. Talvez já tenham atualizado e a gente precisa estar observando. Mas observem crianças pequenas. As crianças pequenas, na verdade, elas mudam em questão de meses, né? Mas depois de uma certa idade, depois dos 10, 11 anos, você começa a perceber que as características pessoais de cada pessoa vai se tornando mais evidentes. Se você é agressivo, se você é o tipo de pessoa que não leva recado para casa, se você é o tipo de pessoa que se omite diante de uma situação, se você é uma pessoa tímida, isso se torna uma característica que todo mundo percebe, certo? Dentro de 5 anos, será que alguma dessas características vai mudar? Vai sofrer alteração com a maturidade? Então, assim, é possível que aconteça. Porque, de repente, você dentro desse processo, que é um ciclo, você vai ter uma outra visão, vai adquirir outros aprendizados e vai passar por uma nova fase e para uma nova fase da vida. Certo? Só que todas essas mudanças, elas são positivas porque isso significa crescimento, né? Desenvolvimento, maturidade. Mas elas podem trazer alguns problemas também. Erik Erikson, acho que algumas pessoas já podem ter escutado esse nome. Ele foi um teórico da psicologia e ele foi um dos primeiros a definir identidade, tá? E a definição dele é um pouco mais completa do que aquela que eu li no início. Eu quero ler para vocês. Ele diz que a identidade é a concepção de si mesmo composta de valores, crenças, metas com as quais o indivíduo está solidamente comprometido. Então vamos por etapa. Valores. Valores que a gente adquire inicialmente dentro da família, depois na escola, né? E depois na própria sociedade. A gente sabe, a gente aprende como que roubar é errado. Isso é um valor. A gente aprende como que dizer um bom dia, uma boa tarde, é um valor que está se perdendo, mas é um valor, ser educado, né? Saber agradecer, fazer coisas boas, ser solidário, isso são valores. E às vezes o valor que o outro tem é totalmente oposto ao meu. De repente o valor que o outro tem, eu não estou nem aí, Hakuna Matata, sou eu primeiro, o resto, né?
Se sobrar, então assim, são valores. Se são valores positivos ou valores distorcidos, é da realidade de cada um, mas são os valores que eu levo comigo.